O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos então ler a palavra, porque Deus nos fala pela sua palavra. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versos de 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 10. Depois faremos a leitura dos versos 18 a 20. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema: tomando de volta o que o inimigo levou. Esse texto retrata uma grande crise familiar. O sogro quer matar o genro. O sogro é Saul, o genro é Davi. O sogro é rei, o genro será o sucessor do rei. O sogro está louco e atira lanças, e o genro não tem mais para onde fugir. Cidades, vilas, aldeias, desertos, cavernas, ele não consegue mais escapar das mãos carrascas de um homem que está dominado por ciúmes e até por demônios. Então diz a Bíblia que Davi busca abrigo e asilo político em território filisteu, os arqui-inimigos de Israel, e encontra graça diante do rei filisteu, o rei Aquis, vindo ele a ser inclusive escudeiro do rei filisteu. O rei inclusive designa a cidade de Ziclague como a sua cidade refúgio para Davi
e os 600 homens que o acompanhavam com as suas respectivas famílias ficarem. Nesse ínterim, diz a Bíblia, que o rei Aquis declara guerra contra Israel e marcha com o seu exército para enfrentar Saul e os seus soldados. E Davi caminha como escudeiro do rei filisteu. Na jornada, os príncipes filisteus disseram para o rei Aquis: esse Davi é guerreiro, esse Davi é israelita. Se ele se voltar contra nós nessa peleja, imporá a nós uma cachapante derrota. Despede-o, ele não pode ir conosco. A contragosto, o rei filisteu despede. Quando Davi e os seus homens chegam a Ziclag, onde estavam as suas respectivas famílias, constatam uma cena terrível. A cidade tinha sido atacada pelos terroristas do deserto, os amalequitas. Os amalequitas tinham queimado a cidade, tinham ferido a cidade, tinham levado os cativos, as mulheres, os filhos, as filhas, os rebanhos, deixando um grande rastro de destruição. Quando Davi e seus homens olham aquela cena amarga, dolorosa, eles choraram até não terem mais forças para chorar. Davi muito se angustiou, pois os seus aliados, tão fiéis, se voltam contra ele para matá-lo. Diz a Escritura, entretanto, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e clamou a Deus em oração, e fez duas perguntas emblemáticas: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus respondeu para Davi: persegue, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Davi foi, Davi lutou, Davi venceu. Davi trouxe tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, os rebanhos, tudo Davi tornou a trazer. Este episódio, irmãos, enseja-nos algumas lições que passo a descrever. Aqui está uma espécie de representação do ataque do inimigo à nossa vida, à nossa família. Talvez em nenhum tempo da história a família foi tão atingida, foi tão atacada por forças claras e ocultas, por forças humanas e demoníacas, por forças visíveis e invisíveis, por todo canto. Há um empenho deliberado para se desconstruir a família, para se minar o alicerce da família, para se confundir o que é família na mente das pessoas. E eu queria que você, com a Bíblia aberta comigo nesta passagem, pudéssemos identificar quais são as estratégias do inimigo quando vem para atacar a família. Em primeiro lugar, veja o verso 1 comigo. Está escrito: já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag. Grife essa palavra ímpeto. Com violência, com força, com determinação, de forma acachapante e avassaladora. O inimigo não está brincando. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. E há muitas famílias, meus amados, que estão sendo vítimas desse ataque frontal, avassalador do inimigo. Há muitas famílias que estão sendo, na verdade, destruídas por esse ataque. Eu estava pregando há alguns anos lá em Vitória, numa casa, e enquanto pregava, uma mulher chorava, e chorava convulsivamente. Aquilo me incomodou bastante, e quando eu terminei a mensagem, eu fui procurar aquela mulher para saber o que estava acontecendo. Ela olhou nos meus olhos com um semblante muito abatido e disse: pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. Havia um nevoeiro denso, uma escuridão, como que uma nuvem escura pairando sobre a nossa casa. A nossa casa nunca teve paz. E ela me disse que um dia acordou assustada, com o grito
desesperador dos filhos, e ela levanta, assustada, e não vê o marido do seu lado. Ela correu na direção do quarto, a porta estava trancada. Ela chamou, ninguém atendeu. Ela bateu a porta não se abriu. Ela arrombou a porta e se deparou com um quadro horrível. O seu marido estava apunhalando seus filhos. E quando ela entrou no quarto, o marido enterrou o punhal no seu próprio peito e caiu ensanguentado sobre os corpos dos seus filhos. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Quantas famílias que estão sendo esmagadas por esse ataque implacável do inimigo. Mas notem comigo, em segundo lugar, que quando o inimigo vem para atingir, ele tem uma segunda estratégia. O verso 1 diz que feriram e queimaram a cidade. Você queima estruturas e você fere pessoas. Há aqui um prejuízo financeiro destruído pelo fogo, e há aqui um prejuízo emocional, pessoas feridas. E hoje, irmãos, há muitas pessoas feridas, feridas na alma, feridas nas emoções, feridas na honra, pessoas que foram abusadas lá na infância e nunca conseguiram superar essa dor, pessoas com autoestima achatada, pessoas agredidas verbal, emocional, psicológica e até fisicamente, pessoas que estão sendo amassadas, como que debaixo de um rolo compressor, pessoas que cantam, mas que carregam a alma machucada e ferida. Eu nunca me esqueço de um congresso que fui pregar, de médicos evangélicos no interior de Minas, e uma enfermeira muito sorridente nos acolhia naquele congresso. Depois da minha primeira palestra, ela me procurou e me fez uma pergunta inusitada. Ela olhou para mim e disse: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro, é impossível não ver. E ela me disse: pois esse sorriso é uma mentira. É uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma doente, enferma, machucada e ferida. Quantas pessoas que sorriem em público, mas quando botam a cabeça no travesseiro, choram. A dor secreta e profunda da alma, porque num dado momento da vida elas foram feridas e machucadas. Eu estava um dia no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, e um irmão da igreja muito querido disse assim para mim: pastor Hernandes, eu preciso muito que o senhor visite a minha mãe. O senhor não conhece a minha mãe. A minha mãe tem quase 80 anos. Eu sou o filho mais velho. E desde que eu me entendo por gente, a minha mãe sempre foi uma mulher depressiva, triste, muito triste. Já levamos para todo tipo de médico, de psicólogo, de psiquiatra, já fez todo tipo de exame que o senhor possa imaginar. Nunca ninguém diagnosticou a causa da tristeza do seu coração. O senhor podia orar por ela. Eu disse: eu vou. E eu chego naquela casa, e lá estava aquela senhora de quase 80 anos, assentada num sofá, com o seu semblante abatido, com o seu olhar distante. E eu comecei a conversar com ela, e lá pelas tantas, por graça de Deus, ela disse assim para os seus filhos que estavam presentes: eu quero ficar sozinho com o pastor. Quando eu fiquei sozinho com ela, ela olhou nos meus olhos e me disse assim: pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos. Há 60 anos. E eu disse: o que houve? Ela me respondeu: eu traí o meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu já sou viúva há muitos anos, mas aquele pecado que eu cometi está tão vivo na minha memória nesses 60 anos, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu vivo numa masmorra emocional. Eu vivo num pelourinho sendo açoitada todo dia, pelo chicote da culpa. Eu vivo num tormento. Eu não tenho paz. Eu confesso a vocês que eu chorei naquele dia com aquela mulher, por perceber como o diabo havia ferido aquela mulher.
durante 60 anos, mantendo-a numa prisão, com algemas invisíveis. E eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do sangue do Cordeiro, eu falei para ela do perdão de Deus. E naquela tarde, aquela mulher de quase 80 anos se rendeu aos pés do Salvador. O brilho voltou no seu rosto, a alegria estampou na sua face. Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la e de acompanhá-la quase 10 anos, quando o Senhor então a chamou para a sua glória. Mas estava ferida há 60 anos. Notem comigo, nos versos 2 e 3, que quando o inimigo vem para atacar, o principal alvo dele é a família. Alvin Toffler disse num dos seus livros, e eu penso que com razão, que o maior problema do mundo, hoje, se fosse hoje, eu poderia dizer isso, ele disse algumas coisas do tempo dele, não é a epidemia ou a pandemia. O maior problema hoje não é a guerra. O maior problema hoje não é o problema econômico. O maior problema hoje não é o problema social. O maior problema é o problema da família. Porque se você desarticula a família, você desarticula a igreja. Se você desarticula a família, você destrói a base da nação. Não tem igreja forte com famílias doentes. Não tem igreja saudável com famílias enfermas. Não tem nação forte com famílias fragilizadas. E se você perceber no verso 2, está escrito, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. E no verso 3, a parte B diz, as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Eu pergunto a você, que marido está bem, sabendo que a sua mulher está prisioneira? Que mulher está bem, sabendo que o seu marido está cativo? Que pai e que mãe estão bem, sabendo que seus filhos, suas filhas estão prisioneiros, cativos nas mãos do inimigo? Há muitas prisões hoje, irmãos, prisões ideológicas, prisões por causa do vício, de hábitos, pornografia, impureza, lascívia, inveja, mágoa, vaidade, soberba. São muitos os laços, o cipoal é muito grande, que amarra, que prende, que sufoca, que tira a alegria da família. Há muitas pessoas hoje que na verdade estão nas mãos do inimigo. Um dia um senhor da igreja me procurou, ele lidava com música na igreja, e me disse algo que me chocou muito. Para mim era um padrão de exemplo de vida cristã, de vida familiar bonita. Ele me disse assim: pastor Hernandes, eu estou comunicando ao senhor que eu estou largando a igreja, estou abandonando meu ministério de música, estou abandonando a minha mulher, estou abandonando minhas 2 filhas, eu conheci outra mulher e quero viver uma aventura com ela. Eu falei tudo que eu sabia, tudo que eu podia falar para aquele homem, eu falei, caiu em ouvidos surdos, como se falasse para uma parede. Ele abandonou a sua família e foi morar com essa mulher, que tinha práticas umbandistas e muito ativa na Umbanda. Algumas vezes eu fui visitá-lo, e via despacho aos demônios na sua sala. Chegou a ponto de ir a cemitério à meia-noite fazer despacho aos demônios. Tudo que eu falava para ele não adiantava nada. Um dia eu contei para ele uma experiência que tive na África do Sul. Os Zulus têm uma prática muito curiosa. Quando um rapaz vai começar a namorar uma menina, ele dá para essa menina um lenço branco. Enquanto o namoro durar, a menina retém o lenço branco. Se o namoro terminar, a menina precisa devolver o lenço branco para ele. Nós estávamos na missão Quacisabando quando aconteceu um fato de uma menina ser abusada pelo ex-namorado. A família levou o caso às autoridades, e a primeira pergunta que fizeram para a moça foi esta: você devolveu o lenço branco? Ela disse não. Responderam: então não podemos fazer nada, é a nossa cultura. Eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se algumas semanas, o telefone tocou, era ele, e ele me disse assim: pastor Hernandes, corra na minha casa, eu quero devolver o lenço branco. Eu corri para lá. Poucas vezes na vida eu vi uma cena dessa, pastor Ival. Ele estava sentado na minha frente, e esse homem começa a tremer da cabeça aos pés. Esse homem começa a suar a roupa, a ponto da roupa dele ficar encharcada.
E eu sabia o nível da luta, da batalha espiritual que ele estava travando. E eu perguntei: você está pronto para devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu disse: então você vai trazer uma caixa, e tudo que tiver de feitiçaria dentro dessa casa, você vai botar dentro dessa caixa. E ele começou a trazer velas, aventais, patuás, correntes, e encheu aquela caixa de toda aquela quinquilharia. Peguei aquela caixa, levei para o quintal, joguei 1 litro de álcool em aqueles objetos, e eu disse: agora nós vamos queimar essas coisas, como um símbolo de rompimento com essas práticas, como aconteceu lá em Éfeso, quando Paulo pregou e os feiticeiros convertidos queimaram os seus livros de magia em praça pública. Ele riscou o palito de fósforo, não pegou fogo. Ele riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. E esse homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu respondi para ele: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora quem vai riscar o palito de fósforo sou eu. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e ele deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor o trouxe à consciência com o coração quebrantado, arrependido, mas estava prisioneiro nas mãos do inimigo. Mas há uma outra artimanha que o inimigo usa. Veja comigo, por favor, o versículo de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura de espírito, cada um por seus filhos e suas filhas. A outra artimanha do inimigo é atacar a família, irmãos. O inimigo chega e provoca o problema, machuca, fere, queima, escraviza. E aí o que ele faz? Joga uns contra os outros. E em vez dos aliados de Davi se unirem a Davi para enfrentar o inimigo, não, eles querem apedrejar Davi. Quantas vezes a família vira um pé de guerra? Marido acusa a mulher acusa o marido, os pais acusam os filhos acusam os pais, os irmãos se acusam e vira uma guerra dentro de casa. O seu problema não é a sua mulher, o seu problema não é seu marido, o seu problema não é seu pai, o seu problema não é sua mãe, o seu problema não é sua sogra, não é seu sogro, o seu problema não são seus filhos. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra poderes, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Eu vou dizer uma frase agora e eu preciso que você preste atenção nela. Quando você faz do aliado inimigo, você faz do inimigo aliado. Não faça do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, de seus filhos, do seu sogro, de sua sogra, seus inimigos. Entenda quem é o inimigo, entenda a batalha que a família enfrenta, uma batalha espiritual. Mas, finalmente, nesta questão de artimanha do inimigo, confira comigo o versículo 16. E descendo os guiou, e eis que estavam os amalequitas espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Esse texto está nos mostrando que quando o inimigo consegue alcançar alguma vantagem sobre nós, ele celebra, ele festeja. Então a grande pergunta nesta noite é: onde a minha vida ou a minha casa está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Me permita ilustrar. Acho que todos vocês conhecem a história de um dos homens da Bíblia chamado Sansão. Foi o único juiz de Israel que fez carreira solo. O nascimento dele foi um milagre, a vida dele foi um portento, a morte dele foi uma vergonha. Ele era consagrado desde o ventre, como nazireu, e fazia parte do voto do nazireado, que era consagrado a Deus, não poder tocar em cadáver, não poder beber bebida forte, bebida alcoólica, e não podia também cortar o cabelo. Diz a Bíblia que Sansão, agora jovem,
caminhando com seu pai, viu uma moça filisteia e disse para o seu pai assim: eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse: não, filho, essa moça é filisteia, é do povo que nos oprime, ela tem outros valores, outros deuses, há muita moça aqui em Israel. E ele respondeu para o pai: eu quero esta, porque só desta eu me agrado. Em outras palavras: papai, não tem papo, não tem conversa. Notinha de rodapé: você que é solteiro, solteira, você que não casou ainda, ou que vai casar, ou tem casamento marcado, ou sonha casar um dia, escute seu pai e sua mãe na área de namoro. Eu não quero nem saber se seu pai é redondo ou quadrado, se é doutor ou analfabeto. Escute seus pais. Eu nunca vi um rapaz, uma moça que, desobedecendo pai e mãe nessa área, tenha sido feliz na vida. Escute seus pais. Diz a Bíblia que o Sansão vai para a casa da moça, e no caminho um leão novo sai em cima dele, e ele era muito forte, pegou o leão e rasgou como se rasga um cabrito. Quando eu li esse texto eu dou risada, porque eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais um leão. E no dia do casamento, ele lembrou da cena, está indo com seu pai, eu acho de paletó e gravata, uma camisa, uma gravata bem bonita, de borboleta inclusive. Lembrou da cena, passou por lá, e tinha na caveira do leão morto um enxame de abelhas. E ele enfia a mão lá dentro, pega um favo de mel e começa a degustar o mel, ainda dá para o seu pai. Quebrou ali o primeiro voto de nazireado. Ele não podia tocar em cadáver. Ele procurou doçura no que estava podre, ele procurou prazer no pecado. E diz a Bíblia que ele vai para a festa. E está escrito lá em Juízes que ele deu uma festa de arromba, porque não quis ser diferente dos moços da época. Ele não teve peito para dizer o seguinte: eu sou nazireu, a minha festa é diferente, a minha festa não pode ser como a festa dos outros. Diríamos hoje: eu sou crente, a minha festa é diferente, a minha celebração é diferente. Porque hoje, infelizmente, parece que as coisas estão meio confusas. Às vezes você faz um culto lindo na igreja e vai para um cerimonial e lá o pau quebra. O pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. Lá o povo enche e volta para casa assim meio zonzo. Sansão não teve coragem para dizer: eu sou nazireu, sou consagrado a Deus, tem que ser diferente. E quebrou o segundo voto de nazireado ali. A coisa foi tão estranha que ele propôs um enigma na festa do casamento, e forçaram a mulher dele para descobrir o enigma, senão iriam queimar ela e a família dela. E o Sansão perde a aposta por causa disso, e tem que sair da festa para matar 30 homens. Tem graça uma coisa dessa? Quando ele volta, o sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Devia ir para o livro dos Guinness, nem lua de mel ele teve. Ele ficou irado e queimou a campina dos filisteus. Os filisteus cooptaram os judeus, os israelitas, para prendê-lo, e quando prenderam a ele matou mais 1000 filisteus com a queixada de jumento. E diz a Bíblia que ele desceu para Gaza, um homem cheio do Espírito Santo, se deitou com a prostituta. E ele sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração, e vai deitar no colo de Dalila e voltar a brincar, voltar a propor enigmas, até que ele abre o coração, revela onde estava a fonte da sua força, que era de Deus, mas representada nos seus cabelos. Rasparam o cabelo dele, o Espírito de Deus se retirou dele, ele ficou fraco, ele foi dominado, ele foi acorrentado. Ele, que significa luz, sol, teve seus 2 olhos vazados. Ele que devia trazer a libertação para o povo, ficou escravizado. Ele que devia trazer glória para o nome de Deus, foi levado para um templo pagão, para ser motivo de chacota, de escárnio ao nome de Deus. Ele produziu festa no arraial do inimigo e não no acampamento de Deus.
É um alerta para nós. Mas eu estou seguro uma coisa, se eu terminasse esse sermão aqui, você sairia daqui meio desesperado. E eu também. Então a pergunta a ser feita nesta noite é: o que é que você deve fazer quando você percebe que o inimigo está cirandando com a sua família? O que Davi fez? Em primeiro lugar, olha comigo o versículo 4. Está escrito aí que então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Meus irmãos, hoje às vezes nós estamos lutando pela nossa família com o coração seco e com os olhos enxutos. Parece que o povo hoje está chorando diante das séries do Netflix, mas não chora mais pelos dramas da família. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua filha? Qual foi a última vez? Um dos livros que mais aqueceu o meu coração quando li foi o livro do pastor Tim Cymbala, pastor batista no Brooklyn. Ele relata que certa feita ele chega em casa, e ele é pastor de uma das maiores igrejas da América hoje, e ele chegou em casa e a sua filha primogênita, adolescente, disse assim para ele: papai, eu quero dizer para o senhor que eu não estou querendo mais saber de Deus, eu não quero saber mais da igreja, quero sair de casa, quero curtir a vida. O pai pediu, insistiu, chorou, não adiantou nada. A menina adolescente botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Cymbala pensou em abandonar o ministério. Ele disse: meu Deus, eu não tenho estrutura emocional para continuar sendo pastor. Um dia um colega dele da Flórida ligou para ele e disse: pastor Tim Cymbala, esquece essa menina, não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas que pai esquece uma filha? Que pai esquece um filho? Ele disse que certo dia, numa vigília de oração da igreja, levanta-se uma irmã e diz: pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. E ele disse que naquela noite, naquela vigília, os crentes deram as mãos, fizeram um grande círculo ao redor dos bancos, e aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de lágrimas. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, bem de manhã, a campainha toca, a mãe vai à porta, é a sua filha em lágrimas. Ela entrou correndo para dentro de casa, abraçou o seu pai e disse: papai, me conte por favor, o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Eu estava em casa e fui tomada de convicção de pecado, parece que escamas caíram dos meus olhos. Eu quero dizer para o senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para a nossa igreja. Deus libertou a minha vida. Eu quero encorajar você, pai, você, mãe, a não desistir de seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus, seus filhos são promessa de Deus para você. Então não abra mão de seus filhos, não desista de seus filhos, lute por eles, não os deixe nas mãos do inimigo. Mas veja, em segundo lugar, irmãos, no versículo 6, o que Davi fez. Está escrito que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu fico impressionado com esse porém, porque quando diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, ele não se reanimou porque tinha muita gente do lado dele. Pense você, um pastor de uma igreja de 600 membros, e de repente não tem nenhum membro do lado do pastor. Aliás, todos os 600 membros querem matar o pastor. Eu acho que fosse eu, pastor Ival, eu acho que eu teria desidratado. Ele não se reanimou porque o inimigo era fraco. Ele não se reanimou porque tinha uma estratégia. Ele se reanimou no Senhor seu Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Tem hora que alguém vai dizer para você assim: olha, fuja. Acaba com o seu casamento, esquece seus filhos, você já lutou tanto por eles, já fez tanto por eles, esquece, joga a toalha.
Se você se reanimar no Senhor, seu Deus, a causa perdida pode ser ganha. O problema insolúvel tem solução. O casamento que parece que está doente demais, não tem mais jeito, tem jeito. O filho que você acha que é motivo das suas lágrimas, vai ser motivo das suas alegrias. Então, reanime-se no Senhor, seu Deus. Deus é poderoso para virar a mesa e reverter esse placar do jogo na sua história. A terceira coisa que me impressiona aqui de Davi, está no versículo 7 e 8. Você percebe que quando Davi se reanima, ele não se reanima com bravatas, não é discussão, não é argumento, porque às vezes a gente quer ganhar determinadas batalhas dentro de casa com argumentos, ou com bravatas, ou com ameaças, ou com chantagens, ou até mesmo em pugnas legais, nos tribunais. Há determinados nós na nossa casa, meus irmãos, que só vão ser desatados com oração. Não adianta usar armas carnais. Temos que usar armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. E é curioso que a pergunta do Davi, a oração do Davi é uma das mais curtas da Bíblia. É uma oração que consiste em apenas 2 perguntas. Se fosse hoje nós diríamos: oh Deus, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, em nome de Jesus, amém. Só isso. Mas traduzindo a oração dele, sabe o que ele está orando? Sabe o que ele está pedindo? Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? E Deus responde para Davi: reage, Davi, reage. Porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Eu quero encorajar você, meu amado irmão, a lutar pela sua família, a orar pela sua família, a jejuar pela sua família, a chorar pela sua família, mas não desistir. Lute. E note o que Deus está prometendo a você. O que Deus está prometendo a você é vitória e não ausência de luta. O que Deus está prometendo para você é chegada certa e não caminhada fácil. É por isso que a Bíblia diz que 200 ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você não vai recuar, você não vai desistir, você vai avançar e você não vai aceitar nada menos do que a vitória completa na sua vida e na sua família. A Bíblia diz que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou de volta os filhos, as filhas, as mulheres, as coisas grandes, as coisas pequenas, os rebanhos. Não ficou nada nas mãos do inimigo, tudo Davi tornou a trazer de volta. A pergunta que eu faço a você nesta noite é esta: o que é que você já teve na sua vida, no seu casamento, na sua casa, que foi tomado de você? A alegria? O diálogo, o afeto, o romantismo, o abraço, a reunião ao redor da mesa, bom bate-papo, as boas gargalhadas, a leitura da Bíblia, a oração, o culto doméstico. O que é que você hoje precisa tomar de volta? Eu queria encerrar esta mensagem remetendo vocês ao livro de Êxodo, porque penso que a exposição que o pastor Ival está fazendo de Êxodo agora representa, à luz da Bíblia, talvez o livro de maior nível de batalha espiritual da Bíblia. Faraó é um símbolo do diabo, o Egito é um símbolo do mundo, a escravidão é um símbolo do pecado, o Êxodo é um símbolo da redenção. Mas quando Israel estava para sair do Egito, Faraó tentou reter o povo lá usando 4 artifícios. O primeiro deles está lá no capítulo 8, versículo 25. Vocês querem sair? Não precisa. Querem adorar a Deus? Tudo bem, adorem a Deus no Egito mesmo. Você quer ser crente? Você quer ser presbiteriano? Você quer vir para a igreja de Pinheiros? Tudo bem, mas não precisa mudar de vida. Continua vivendo a sua vidinha do mesmo jeito. Isso é proposta do diabo. Egito é lugar de escravidão. Deus está nos chamando para sermos livres. Deus está nos chamando para sermos totalmente dele. Então Moisés disse: não, Faraó, nós estamos indo embora, aqui é terra de escravidão, não vamos ficar aqui não.
Aí o faraó partiu para a segunda proposta, capítulo 8, versículo 28. Tá bom, vocês podem ir embora, mas não vai muito longe não. Fica por aqui, fica por perto, vão ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito, faz um turismo por aqui. Sabe o que o faraó está propondo? Olha, não vá com muita sede ao pote não. Vai devagar, seja tão radical. Vamos dividir esse negócio, meio a meio. Um pé lá, outro cá. É a ideia de que você pode ser crente e ser mundano ao mesmo tempo. Você pode vir para o culto e para a balada ao mesmo tempo. Você pode ser crente e viver como uma pessoa que nunca conheceu a Deus do mesmo jeito. Moisés disse, não, nós não vamos ficar nas cercanias, não, nós vamos embora, é para Canaã que nós estamos indo, e nós estamos indo para a terra prometida, não é aqui não. Aí o faraó partiu para a terceira proposta, está lá no capítulo 10, versos 10 e 11, tá bom, vocês de cabecinha branca podem ir embora, os filhos ficam, a juventude fica, vocês servem a Deus, os filhos de vocês servem ao Egito. Tem muita gente hoje, irmãos, enganada com essa sutileza, achando que jovem tem que curtir o mundo, tem que experimentar o mundo, tem que viver o mundo. Eu quero dizer para você que o lugar de jovem curtir a vida é na casa de Deus, é na presença de Deus, é na presença de Deus que tem plenitude e alegria. Eu nunca me esqueço, um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, pastor Ival, e o senhor sabe disso, eu tenho uma imensa dificuldade, dentre tantas que eu tenho. Se você me convidar para pregar e me der um tema, eu fico perdido. Eu não sei lidar com tema. Então, me convidaram para falar, era um grupo de jovens, era um trabalho da juventude, me deram um tema, santidade. E eu cheguei lá e preguei. Achei até que tinha sido bem no meu sermão, sabe? Quando eu terminei de pregar, um grupo de jovens me toma pelo braço, me leva numa sala, trancaram a porta. E o líder do jovem botou o dedo no meu nariz e disse, o senhor é um homem retrógrado, o senhor é um quadrado, o senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual o problema de ir na balada? Qual o problema da gente tomar nossa cervejinha no sábado à tarde? De ir para a boate? Ué, a juventude passa. Domingo nós estamos na igreja, estamos engajados. E eu quase apanhei daqueles moços. Eu me senti acuado. Eu falei, olha, bom, primeiro vocês me convidaram, e segundo eu estou indo embora. Estou indo embora. Já estou pronto para sair, com o cajado na mão. Mas antes de ir embora, eu preciso dizer duas coisinhas para vocês. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse, vocês querem ir para a boate? Querem encher a cara? Pode ir. Só um detalhe, tem que ser para a glória de Deus. Então você tem que chegar lá, na balada, Senhor, é para a tua glória que eu estou aqui. Se conseguir, vai em frente, vai em frente. Segunda coisa que eu tenho a dizer para vocês é Colossenses 3,17, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então quando vocês forem para a boate, para a balada, você tem que dizer, eu estou aqui Jesus em teu nome, aleluia, glória a Deus, louvado seja o seu nome, que eu estou aqui enchendo a cara. Se conseguirem, vão em frente, e até logo, e fui embora mesmo, bem depressa. Só que pastor tem problema de amnésia. 10 anos depois, eu recebo um convite e nem prestei atenção que era para a mesma igreja. Quando eu chego, eu tomo um susto, meu Deus, foi aquele local. E quando eu estou entrando, uma mulher me faz a pior pergunta, nunca faça essa pergunta para um pastor. A mulher olhou e falou, o senhor está lembrado de mim? Não faça essa pergunta, você vai botar o pastor em constrangimento. Eu olhei para ela, tornei a olhar, falei, ô irmão, só me perdoe, mas não estou lembrado não. Ela respondeu, eu sou a mulher, a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Pronto, eu falei, não apanhei do filho, vou apanhar da mãe agora. Falei, e aí? O que aconteceu com o seu filho? Ela me respondeu, pastor, Jesus mudou a vida do meu filho naquele dia que o senhor o confrontou. Meu filho é um homem de Deus. Meu filho é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E eu estou seguro disso, lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que tem plenitude e alegria. Aí o faraó partiu para a quarta proposta, está lá no capítulo 10, versículos 24 a 26. Tá bom, pode ir embora todo mundo.
os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem o Egito, o dinheiro de vocês serve o Egito. Notinha de rodapé. Ô, gente, tem crente que parece que tem uma jararaca no bolso. O cara diz, eu sou convertido, mas o bolso não foi ainda não. Então preste atenção nisso. Se o seu bolso ainda não está convertido, muito provavelmente o seu coração também ainda não está convertido. Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A resposta de Moisés a Faraó é emblemática. Ele queria os rebanhos. E Moisés disse assim, pois bem, Faraó, escuta essa. Nem uma unha vai ficar no Egito. Até hoje eu não sei para que serve uma unha. Deve servir para alguma coisa. Nem uma unha vai ficar no Egito. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus e vai estar a serviço de Deus. Eu quero encorajar você hoje a tomar de volta o que o inimigo levou. Não deixe nenhuma unha nas mãos do inimigo. Põe a sua vida, põe a sua casa, põe a sua família nas mãos de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da restituição. Eu quero orar por você hoje. Quero orar pela sua família hoje. Tem alguém precisando de uma intervenção de Deus na sua casa hoje? Eu sei que nós não temos espaço. Mas se você hoje precisa de uma intervenção de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, você quer um milagre de Deus hoje na sua casa, um fato que você diz, eu preciso de um milagre na minha casa, eu queria que onde você estiver, você se colocasse em pé e nós vamos orar. Deus bendito, nós declaramos que a nossa vida é tua, porque fomos comprados no sangue do Cordeiro. Mas às vezes, Senhor, por descuido nosso, estamos envolvidos em outras batalhas, como Davi estava, e não estava protegendo a sua família. O inimigo chega e faz um estrago. Isso traz angústia, isso traz choro, isso traz dor. Mas Deus, nós estamos aqui para te pedir misericórdia, socorro. Nós estamos aqui para dizer que nós não podemos aceitar passivamente a decretação da derrota na nossa casa, na nossa família. Nós estamos aqui para dizer que o inimigo não pode vencer essa batalha na nossa casa, porque nós somos teus, nossos filhos são teus, nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro. Então nós estamos aqui, meu Deus, para reivindicar os nossos filhos. Estamos aqui para te pedir que as algemas que estão prendendo, soltem agora no nome de Jesus. Que os laços sejam quebrados em nome de Jesus. Nós estamos aqui pedindo que as vendas sejam tiradas e os olhos sejam abertos. Nós estamos aqui, Deus, para pedir a conversão do marido, a conversão da esposa. Nós estamos aqui para pedir a conversão dos filhos, a conversão dos pais. Nós estamos aqui para te pedir a restauração do casamento que está ferido. Nós estamos aqui, Deus, esperando um milagre da tua mão. Por amor do teu nome, Senhor, dá-nos fé, dá-nos coragem, dá-nos disposição para lutar pela nossa família, em nome de Jesus. E que o teu povo saia daqui hoje, Deus, encorajado, cheio do Espírito Santo, na certeza de que esta vitória é nossa, no sangue do Cordeiro. E permita, meu Deus, que as famílias da tua igreja celebrem o teu nome e exaltem o teu nome e tomem de volta, Senhor, tudo aquilo que foi tirado de nós, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da restituição. Nós te adoramos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia.
Amém. Amém.